Aí eu vou só fazendo um desenho aqui para a gente, enquanto vocês vão chegando. Um minutinho que eu acho que eu deixei alguma coisa de fora. Peraí, vou ter que pegar uma parte aqui dessa questão que faltou, uma parte importante. Aqui, ó, faltou o texto. Só um minutinho, deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Na verdade, acho que eu vou colocar isso aqui, ó, para ficar melhor. E aí, vocês já estão por aí? Essa questão alguém tinha perguntado lá no grupo também, ela é bem chatinha. É, como que vocês estão com exists e not exists? Tá ok? Vocês querem uma revisão rápida ou eu já posso revisar fazendo essa questão? Prof, se puder fazer uma revisão rápida, porque nessa parte do not exists, você até falou que é para a gente fazer o exists primeiro e depois vir negando para não confundir. Eu tentei usar essa estratégia, mas não funcionou, não. Achei essa questão complicada. Tá. É, Adriele, talvez dê. Eu vou fazer. Você ainda vai chegar em SQL, é porque exists para mim é a parte mais complicada de SQL. Mas eu vou fazer uma revisãozinha. Se você quiser ficar, talvez você entenda. Tá? É porque SQL tem. Não sei se na verdade porque SQL tem muito conteúdo até a gente chegar em exists e not exists, né? Mas fica à vontade, tá? Se você quiser ficar, eu vou fazer uma revisãozinha aqui rápida. Eu trouxe aqui mais para frente e a gente volta nessa questão. Aqui, ó. A questão, e eu vou falar também sobre essa questão de negar, que é, tá, Joia? Que só uma forma de confundir menos, sabe? Eu acho que a depender do momento pode valer a pena. Mas qual que é a grande questão do exists e not exists? É que a gente tem que lidar de uma forma bem diferente, a gente tem que ser muito criterioso. Então, olha só, a gente tem essas tabelas base aqui, e aí tem essa consulta. Então, o que ela está fazendo? Ela está selecionando tudo de vendedor é esse aqui, né? Tudo dessa tabela. Mas ele vai retornar, ele vai selecionar tudo de vendedor só se existir algum resultado aqui dentro, né? Então, a gente tem que fazer essa associação. Mas como que a gente faz? Perceba que aqui dentro do existe, dessa subconsulta aqui, ele está lidando com a tabela vendas, from vendas. Está selecionando ID vendedor, from vendas, where ID vendedor, que é aqui da tabela vendas, olha só. Ele tem que ser igual a V quem é V. V é o eles, nosso vendedor. Então, o ID vendedor da tabela vendas tem que ser igual ao ID vendedor da tabela vendedor que está lá fora. Está na minha consulta externa. E como tem essa associação de uma tabela externa com a tabela interna, e nessa consulta interna eu estou fazendo referência a um atributo da minha tabela externa, eu tenho que fazer um trabalho aqui diferente, que é assim, ó. Eu tenho que pegar o meu vendedor, então eu vou pegar o primeiro vendedor, que é João. E aí eu tenho que usar esse João associando com todo mundo aqui, ó. Com todo mundo da minha subconsulta, da minha tabela vendas. Quando eu terminar tudo isso, aí eu venho para o próximo vendedor, que vai ser Maria. Eu pego Maria e associo com todo mundo também da minha tabela vendas, que é a minha tabela subconsulta. Então, quando tem essa relação de eu pegar um atributo
Na minha subconsulta, que está referente a uma tabela externa, eu tenho que fazer esse trabalho de pegar cada um vendedor, que é a minha tabela externa, associar cada venda, a cada linha de venda que está na minha consulta interna, está na minha subconsulta. E aí, a gente tem que fazer, então, tem que ser dessa forma, pessoal, senão não vai dar certo, porque isso é bem chatinho. Então, olha só, vamos pegar primeiro o vendedor João. Então, eu vou, para simplificar que a gente está lidando com o vendedor João, eu vou colocar aqui ó, o ID dele, que é 1, e eu vou colocar o J de João. Tá? A gente está lidando, então, com o vendedor João. E vamos para a consulta. Ele vai selecionar o ID vendedor from vendas, a tabela vendas, em que o ID vendedor de vendas seja igual a V.ID vendedor. Quem é o meu V.ID vendedor? É o meu 1. Eu não estou em João, e o V não faz referência à minha tabela externa de vendedor. Então, aqui ó, vai ser 1. Então, vamos ler de novo a consulta interna. Eu estava selecionando o ID vendedor da tabela vendas, onde ID vendedor de vendas seja igual a 1. Então, veja só, eu vou comparar aqui com cada um. Ó. Tem algum caso em que o ID vendedor de vendas seja igual a 1? Olha só, tem. Olha aqui, ID vendedor de vendas aqui é igual a 1, aqui é igual a 1, aqui já não é. Então, perceba, eu estou comparando esse D vendedor 1 com cada linha. Ó. Comparei aqui, ó, já me retornou um resultado. Comparo aqui, me retornou outro resultado. Aqui não me retorna resultado, porque 1 não é igual a 2. Né? Ó, o D vendedor ali, ó, 2 vai ser diferente de 1, não me retorna nada. Depois eu comparo com esse 3. 3 é igual a 1? Não, não me retorna nada. Depois eu comparo também com 4. 4 é igual a 1? Não, também não me retorna nada. Mas nesse princípio aqui já me retornou. Na hora que eu comparei esse João com a primeira linha de vendas, 1 é igual a 1. Eu percebo aqui, nessa primeira comparação aqui, ó, até mesmo antes de eu seguir para as próximas que eu acabei de fazer, eu já tive um retorno. Porque se 1 é igual a 1, quem que vai me retornar essa consulta interna? Ela vai me retornar o ID, o ID vendedor. Quem é o ID vendedor? É 1. Eu percebo que essa consulta interna ela me retorna 1. Se ela me retorna 1, quer dizer que ela me retornou algum resultado. E se ela me retornou algum resultado quer dizer que existiu algo aqui dentro. Se existiu algo, independente se o resultado foi 1, 2, não importa, existiu algo, existiu algum retorno. Então, se existiu algum retorno, eu executo a consulta externa. E qual que é a minha consulta externa? O que, que ela pede? Ela pede para eu trazer tudo do meu vendedor. Quem é o meu vendedor agora? É o vendedor que tem o ID vendedor 1 e o nome João. Então, esse 1 João vai vir para o meu resultado. Então, ele vai vir aqui para o meu resultado, essa primeira tupla. Aí eu terminei essa primeira comparação e agora eu tenho que ir para a próxima. Olha só. Agora eu vou para a próxima, que é quem? Que é Maria. Vou ter que analisar cada linha da minha tabela externa com a minha tabela interna vendas. Então, veja só, quem é o meu ID vendedor agora? Olha, o meu ID vendedor de V, V é vendedor, né? É 2. Então, eu já coloco 2 aqui, ó. E aí eu faço essa comparação. Vamos para a subconsulta. Eu vou selecionar o ID vendedor por vendas, where ID vendedor seja igual a 2. Então, vamos fazer essa primeira comparação, ó. Vou pegar, a gente está agora em Maria, né? Vou comparar com a primeira tupla de vendas. Quem é o meu ID vendedor aqui de vendas? É 1. É 1. 1 é igual a 2? Não. Então não me serve. Eu preciso que retorne algo, porque eu preciso que exista alguma coisa. Não me serve. Então eu vou para o próximo. Eu vou comparar agora com essa próxima tupla. Quem é o vendedor é 1. 1 é igual a 2? Não. Então também não me serve. Comparo para a próxima. 3. Olha só, agora que quando eu comparo com essa venda de D3, o ID vendedor dela foi 2. Então foi o vendedor 2 que fez a venda 3. Então aqui agora é 2. Então veja só, 2 é igual a 2? É. Então vai me trazer o ID vendedor. Quem é o ID vendedor aqui, ó? É justamente o 2. Então, perceba que aqui eu já tive um retorno. Eu poderia continuar comparando? Poderia. Eu poderia comparar se o 2 aqui ó, é igual a 3? Poderia, mas eu não preciso, porque eu só preciso que exista um resultado qualquer. Se aqui já deu resultado, eu não preciso continuar a comparação. Assim a gente otimiza o nosso tempo. Então, se aqui já me retornou algo, quer dizer que já existiu algum retorno nessa subconsulta. Já existiu algo, então aqui já me retornou verdadeiro, porque retornou algo. Então, se é verdadeiro, eu executo a minha consulta externa. O que a minha consulta externa quer? Eu quero selecionar todas as colunas, asterisco, do vendedor. Quem é o meu vendedor aqui agora? É Maria. Então, vai me retornar todas as colunas de Maria. ID vendedor, que é 2, e o nome dela, que é Maria. Até aqui tudo bem? Ou está muito rápido? Tudo bem, né? E aí, veja só, eu vou seguir isso com todos os outros. Eu vou pegar agora só o caso do Caio, porque o Caio, ele é o caso diferente. Quando eu pego o Caio, eu teria que fazer o mesmo passo a passo com o Pedro, com a Ana, mas eu vou pegar o Caio, porque olha só, o que acontece com o Caio? O Caio, o ID dele é assim. Eu estou lidando aqui com o vendedor Caio. 5, Caio. Aí, ó, se eu estou lidando com João, Maria, Pedro e Ana, todos iriam me retornar o resultado. Até trouxe aqui já.
Mas vamos ver Caio. O que acontece com Caio? O Caio, quando eu chegar nessa análise de Caio, qual vai ser o meu ID vendedor? Vai ser 5, né? Aqui, ó, V.ID vendedor 5. Então, 5. Agora eu vou fazer a próxima, a comparação com a minha tabela externa com a minha consulta interna. Então, eu vou selecionar em vendas, aquele caso em que o VID vendedor tem que ser igual a ID vendedor de vendas. Então, veja só. Eu comparo com a primeira tupla. Quem é o meu ID vendedor aqui é 1. Então, 1 é igual a 5? Não é. Não me serviu. Então, agora eu comparo com a minha próxima linha de vendas. Quem é o meu ID vendedor? É 1. Então, eu trago aqui 1. 1 é igual a 5? Também não. Então, não me serve. Não me retornou nada. Eu quero que exista algum resultado. Ainda não existiu. Eu quero agora comparar com 2. Então, olha só. Se eu der um select de vendedor vendas, o ID vendedor 2 igual a 5, vai me retornar algo? Não vai, porque 2 é diferente de 5. Então, não me retorna também. Eu vou para a próxima comparação. Agora, eu vou comparar com 3. Então, aqui agora, o ID vendedor agora vai ser 3. Se eu desse select 3 é igual a 5, não é. Então, também não me retorna nada. Então, eu vou para a próxima comparação. 5. 4, né? ID vendedor 4. 4 é igual a 5? Não é. Então, também não me retorna nada. E eu acabei todas as comparações. Eu percebo aqui. Eu fiz todas as comparações aqui, ó. E o que aconteceu? Me retornou vazio. Não me retornou nada, porque em nenhum momento houve ID vendedor e vendas igual ao ID vendedor 5, que é do Caio. Então, perceba que não existiu resultado. Se não existiu resultado, eu não executo a minha consulta externa. Eu não executo. Então, o Caio não vem para a minha resposta final. Então, perceba só, o que eu estou vendo aqui? O que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver qual vendedor realizou alguma venda. Perceba que Caio é o único vendedor que não realizou nenhuma venda, porque o ID dele não está aqui, ó. Eu sei que o vendedor 1, o João, ó, ele fez uma venda do produto 1, ele fez a venda do produto 2. A Maria, né, que é o ID vendedor 2, ela vendeu o produto 3. O Pedro, que é o ID3 do Pedro, ele vendeu o produto 4, o produto de D4. A Ana, que é o ID vendedor 4, né? Olha só, a Ana vendeu o ID produto 5. Mas o Caio não vendeu nada, porque não aparece na minha tabela de vendas. Então, não existe vendas feitas pelo vendedor de D5, que é o Caio. Não existiu essa venda feita pelo Caio. Então, não me é retornado. Então, essa é a ideia dessa consulta. Deu para entender, Beatriz e o pessoal? Ou foi rápido demais? Mas a grande questão do exist e not exist é que tem que ir fazendo esse passo a passo mesmo. Tem que pegar cada linha de uma tabela, você atribui os valores na subconsulta, e aí você faz o select. Atribui o valor, e veja como a subconsulta fica simples. Eu atribuí aqui para o v.d vendedor, vamos ser mais simples, vou simplificar para facilitar até na hora da prova. O ID vendedor aqui, ó, vamos supor que é João. Então vai ser 1, né? Então aqui eu vou trazer 1. E conceito só nessa subconsulta aqui, ó. Eu quero selecionar ID vendedor na tabela vendas, em que o ID vendedor é igual a 1. Isso vai me retornar o quê? Olha só, aqui não é 1, é uma consulta simples. Selecione ID vendedor na tabela vendas, where ID vendedor é igual a 1. Olha só, eu tenho ID vendedor igual a 1, então vai me retornar resultado, porque eu achei resultado. Se ele me retorna resultado, quer dizer que existiu algo. Se existiu algo, eu executo a minha consulta externa. O que não acontece quando é Caio, porque o Caio, o ID vendedor aqui, ó, vai ser 5, né? A gente vai estar falando do Caio aqui. E eu faço essa consulta simples. Selecione ID vendedor from vendas, então vou selecionar o ID vendedor na tabela vendas, where, onde ID vendedor seja igual a 5. Existe algum ID vendedor igual a 5? Não existe. Se não existe, não vai me retornar nada nessa subconsulta. Se ela não me retorna nada, é tido como falso, né? Vai retornar vazio, é tido como falso. Se é falso, não existiu. Eu quero que exista. Se não existir um resultado, eu não executo essa consulta externa. Então, essa consulta externa que pega o vendedor, né, os dados do vendedor, seleciona os dados do vendedor, não vai ser executada. Então, Caio não vai aparecer no meu resultado. Porque não existiu uma venda cujo ID vendedor é 5, que é o ID, o ID do vendedor Caio. Ok? Ok ou não? Ok. E aí, o not, por que eu falo que às vezes vocês podem fazer isso e negar? Porque o not existe, ele quer aquilo que não existiu. Então, perceba, o que não existiu aqui? Não existiu justamente a venda do Caio. Então, o not exists iria retornar quando retornasse vazio aqui para mim. Então, quando que retorna vazio? Quando o ID do vendedor é 5, porque eu não tenho ID vendedor 5 na minha tabela vendas. Quando eu fizer essa consulta que select the vendedor from vendas, o ID vendedor igual a 5, vai me retornar vazio. E o not exists, ele vai executar a consulta externa quando realmente retornar vazio, quando eu não encontrar resultado algum.
Então, quando que eu não encontro resultado algum? Quando é Caio. Então, se fosse not exists aqui, ó, se fosse not exists, qual que seria o meu resultado? Seria justamente Caio. Porque é o único caso em que não existe ID vendedor igual a 5. Então, não existiu vendas para o Caio. Por isso que eu falo para negar, entendeu, Beatriz? Você pode fazer o que existe e negar, porque o que existe tem que existir algum retorno na minha consulta interna. Se não existiu, eu estou atendendo ao not exists. Então, se você fazer o exists e o que não retornou no meu exists vai ser aquilo que não é, que foi que teu not exists, que não retornou nada. É porque eu acho que como o not exists às vezes fica muito confuso, principalmente quando é encadeado, às vezes usar o exists é mais simples. Mas tudo bem com exists e not exists, aí a gente poderia, aí a gente pode ir para questões, para a questão. E, Adriele, realmente aqui é mais complexo, sabe? Eu fui mais rápido aqui, mas é porque para construir até essas consultas mais simples aqui, entender o asterisco, e realmente tem que estar tem que chegar lá no módulo de questões SQL mesmo. Assim, deu para entender a lógica, mas realmente é preciso me aprofundar. Porque eu estou bem no início do curso, eu não vou fazer assim nenhuma prova assim por esse tempo, é mais a longo prazo mesmo. Ah, não, Mas mas obrigada. tranquilo então, nada. Mas então a ideia do exists é essa, existe algum retorno? Então, tá, deixa eu ver aqui. Acredito que o que me confundiu foi a questão do null. Também aí essa questão de retornar vazio. É quando eu falo retornar vazio, eu quero dizer que não retornou nada. Não tem a ver com null, não, tá? Eu só quero dizer assim, poderia retornar algum elemento aqui? É que eu meio que faço associação com teoria dos conjuntos, é assim, poderia retornar algum elemento? Poderia, mas não retornou. Eu vou lá e falo que retornou vazio. Mas não tem a ver com null, não. Eu quero dizer que não retornou nada, tá? Não retornou, eu fiz esse select aqui, ó, e ele não retornou linha nenhuma. Como eu quero que não exista, e o select interno realmente não existiu resultado algum, eu quero que não exista. Se não existiu, aí satisfaz a minha condição. Eu quero que não exista, não existiu. Então eu executo a minha consulta externa. Eu quero que não exista, mas existiu, não satisfaz o que eu quero. Então não executa a minha consulta externa, porque eu quero que não exista, mas retornou algum elemento aqui, 1, 2, 3, qualquer elemento que seja, existiu, então para mim não serve, porque eu quero que não exista. E aí, se a gente for lá para a questão, eu trouxe aqui o comando dela, porque o comando dela é importante. Veja só, essa questão ela é realmente difícil. Só que a gente tem que se atentar muito à criação dessa tabela. Talvez tenha ficado muito pequenininho aqui para vocês, mas não tem problema não. Eu vou lendo aqui, ó. Olha só, ele vai criar uma tabela X, então ele cria uma tabela X. Ela fala que ela vai ter a coluna A, fala que é not null, ou seja, não aceita nulos nessa coluna A, e é chave primária, e vai ter também a coluna B. Então, veja só, isso aqui é o que ele está criando a minha tabela, create table X, vai ter a coluna A, que é not null, não aceita nulos, ela vai ser a minha chave primária, vou colocar aqui sublinhado para denotar a chave primária, e ela vai ter também uma coluna B, que é do tipo inteiro. Então, teria uma tabela X com esses elementos aqui. Então, perceba, a construção aqui dessa tabela é essencial para resolver essa questão, tá? Então, eu teria aqui, ó, duas colunas, A e B, beleza. E aí, eu vou ter a criação da outra tabela. Olha só, ele vai criar a tabela Y, você quer a tabela X, ele vai criar a tabela Y. E ele fala que a tabela Y vai ter a coluna A, que é not null. Olha só, A é not null e é unique. O que quer dizer? Unique quer dizer que A só vai ter valores únicos, não pode se repetir, e é not null, não pode ter valores nulos aqui. E aí ele vai ter uma chave estrangeira, ó, constraint FK, foreign key A. Então ele está criando uma chave estrangeira para a coluna A, referenciando a tabela X na sua coluna A. Então, qual que é o que mata essa questão é justamente esse detalhe, porque veja só, A é uma chave estrangeira que se relaciona com a chave primária A em X. Então, o que eu tenho aqui de informação importante? Se A é uma chave estrangeira que referencia A de X, se em A aqui eu tenho os valores 1, 2, 3, 4. Veja só, tem esses valores aqui, são chaves primárias em A. Em Y, eu tenho chave estrangeira. Se aqui em Y é chave estrangeira, eu não posso ter algum elemento que não esteja em A, porque é chave estrangeira. Então, aqui em Y eu posso ter 1, 2 e 3. Eu posso até não ter 4, mas eu não posso vir aqui e colocar 10. Por quê? Porque é chave estrangeira. A chave estrangeira tem que se relacionar a um elemento da chave primária de X. Então, isso aqui é essencial para a gente conseguir entender essa questão, a essência dessa questão.
Eu quero que, até então, vocês tenham entendido isso, que aqui é a chave estrangeira, e uma vez que A é a chave estrangeira que referencia a chave primária A de X, eu não posso ter o elemento 10 aqui. Tudo que tiver em Y, aqui em A, tem que estar também em A, aqui em X. Deu para entender isso aqui? Deu para entender esse ponto, Beatriz? Tá. Então, vejam só. E aí tem mais informação importante, porque veja só. A chave estrangeira, poderia ter um nulo aqui, não tem problema a chave estrangeira ter nulo. Então, poderia ter um nulo, mas olha o que ela me fala. A é not null, então eu não posso ter nulo. E por que eu tenho que tirar isso aqui? Porque senão eu não vou conseguir chegar na resposta. Eu não posso supor que aqui tem nulo. Eu só posso supor que aqui tem valores que são únicos. Então, eu não poderia vir aqui e trazer mais um valor 1. Não posso, porque ele tem que ser único, então não pode ter 1. E ele tem que ser valores que está contido em X, porque é chave estrangeira. A chave estrangeira referencia elementos da chave primária de outra tabela. Tudo bem? Então, não posso vir aqui e colocar 100. Não posso, porque não tem 100 aqui em X. Eu poderia vir aqui e colocar 4? Poderia, porque ela associaria a esse 4 aqui, ó. Poderia colocar. Mas eu não vou colocar, vou deixar 100. E com base nisso aqui, aí sim a gente consegue fazer opções. Porque o que ele fala? Ele fala aqui, ó, qual comando que, quando executado, sempre que executado, retornaria um resultado vazio. Qual vai ser esse comando? E aí a gente teria que passar por questão, a não ser que a gente já tivesse, né, a gente já poderia tirar algumas, mas vamos já começar na primeira aqui, ó, que eu já quero mostrar um ponto importante. Veja só, o que fala a letra A? Ele vai selecionar, vou pegar uma outra cor aqui, acho que fica menos bagunçado. Ele vai selecionar tudo de X, vai selecionar tudo da tabela X, quando não existir, não respeitar essa condição. Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro, perceba que B aqui eu nem preenchi porque B não vem ao caso. Poderia ter qualquer valor, poderia ter qualquer valor aqui, ó. Poderia ter 10, 20, 40, não importa. Não é algo aqui que é importante para a nossa questão. Então veja só. Eu vou selecionar algo de X em que não existe. Então vamos lá. Eu vou pegar o primeiro elemento da minha consulta externa. Então quem vai ser o meu primeiro elemento? Eu vou pegar esse caso aqui, ó, em que eu tenho 1. 1 e 10. Né? Eu estou pegando essa primeira tupla aqui, ó, do meu elemento X. E aí, ele vai comparar o quê? Ele vai comparar, na minha consulta interna, ele vai selecionar tudo de Y em que X ponto A, quem é o meu X ponto A? É justamente esse 1. Em que Y ponto A seja igual a 1. Então, veja só, existe algum caso em que Y ponto A é igual a 1? Perceba que existe, já está bem aqui, certo? Então, esse select asterisco from Y, em que y.a seja igual a 1, vai me retornar o resultado, vai me retornar justamente esse 1 aqui, ó. Então, se retornou um resultado, e eu quero que não exista, mas existiu. Então, eu não executo a minha consulta externa. Porque eu quero que não exista, mas existiu. Tudo bem? Então, eu não vou retornar essa primeira tupla aqui, não, ó. Eu não retorno. Porque só vai retornar se não existir, mas existiu um valor aqui. Existiu um resultado quando eu fiz a comparação de x.a igual a y.a, porque tem o y.a igual a 1. Até que tudo bem? Por que eu não retorno o resultado? Então, beleza. Porque eu tenho que continuar com essa mesma comparação. Então, olha só. Não existiu. Mas aí, ó, tem que comparar também, ó, com o próximo caso aqui. Deixa eu colocar. Eu ainda estou aqui na primeira tupla, tá? Estou aqui com 1 e 10. Veja só, agora eu comparei com 1. Eu vi que existiu. Eu até nem preciso continuar comparando, porque assim, ó, eu poderia continuar essa comparação em que x.a com 1 é igual a 2 ou é igual a 3, eu poderia comparar, mas não precisa, porque já existe um valor aqui. Mesmo que não exista nenhum valor a comparar com 2 e 3, já existe um valor, então não preciso continuar, porque já eliminei a situação. Eu já posso aqui ir para a próxima tupla, que aqui vai ser 2. Olha só, nesse caso aqui, o 2, o que vai acontecer? A minha consulta externa vai ter 2 e 20. Eu estou nessa tupla. Eu vou fazer a mesma comparação. Eu vou selecionar em Y, o x.a. Quem é meu x.a? É justamente o 2 aqui, ó. É o 2, né? Em que 2 seja igual a y.a. Existe algum caso, vamos pegar a consulta externa, eu vou selecionar tudo de y em que y.a seja igual a 2. Existe algum caso em que y.a é igual a 2? Existe, que é justamente aqui, ó. Então, essa consulta interna também vai me retornar um resultado.
Se me retornou um resultado, que é justamente esse 2 que foi retornado, eu quero que não exista, mas existiu um resultado. Se existiu um resultado, então eu não vou executar essa consulta externa também. Porque existiu um resultado, eu quero que não exista, mas existiu. E aí eu continuo. Agora eu posso ir para a próxima linha. Agora eu vou pegar o caso em que eu vou ter 3 e 40. Então veja só, 3 e 40. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que o meu x.a agora é quem? É 3. Existe algum caso em que y.a é igual a 3? Existe. Tá aqui, ó. Então, esse caso aqui também vai me retornar um resultado. Vai me retornar o resultado 3, né? Que é justamente o valor aqui, ó. Então, existiu, eu quero que não exista. Como existiu e eu quero que não exista, eu não vou executar o comando externo. Porque existiu, eu não quero que exista. Então, eu não retorno isso aqui. E a gente chega nesse último ponto, que eu tenho que o meu x aqui ó, vai ser 4 e 100. 4 e 100. Eu vou fazer o quê? O x.a vai ser 4. Então, select acessed from y, 4 é igual a y.a. Existe algum caso em A que em y que A é igual a 4? Perceba que não existe. Não existe esse caso. Se não existe esse caso, eu quero que não exista. Vai me retornar o quê? Nada. Vai me retornar um vazio, porque não existiu o caso. Então, eu quero que não exista. Então, nesse caso, ele vai retornar a minha consulta externa, porque eu quero que não exista. E não existiu de fato. Se não existiu, ele vai me retornar a consulta externa. Então, ele vai me retornar essa tupla 4 e 100. Então, esse aqui seria o meu resultado. Então, perceba, qual que é o meu resultado aqui? Ele vai me retornar o resultado que eu quero aquele caso em que não exista situações em que x.a seja igual a y.a. Onde que eu tenho um caso em que x.a não é igual a y.a? Justamente quando x.a for igual a 4. É o único caso em que ele não vai ser igual a algo que está em y. Então, a letra A, ela me retorna o resultado. Mas a questão pede aquilo que sempre que foi executado retorne vazio. Esse caso não vai retornar vazio sempre, porque aqui eu trouxe um caso em que ele retornou um resultado. Deu para entender até aqui? Então, se a gente for agora para a letra D, que vai ser a nossa resposta, olha o que vai acontecer na letra D. O que ele fez? Ele fez o contrário. Ele fez o caso em que ele colocou a tabela externa como Y. Peraí, cadê? Tá. Ele colocou a tabela externa como Y, veja só. Então, olha só, a gente estava analisando agora, quem era a nossa referência? Era X. Mas agora a nossa referência vai ser Y. Então, eu olho primeiro para Y e depois eu faço a comparação. Então, como que eu vou fazer? Eu vou olhar para Y aqui agora. Quem é o meu primeiro elemento que eu vou pegar? É o elemento 1. Então, eu estou olhando para 1. E aqui na minha consulta interna, eu vou ter que Y.A é 1. Certo? Eu estou olhando justamente para 1. Então, meu Y.A é 1. Aí agora eu executo a minha consulta interna. Veja só. Eu vou selecionar em X, onde x.a seja igual a y.a. Acaso em X que y.a é igual a 1, acaso, é esse primeiro caso aqui, ó. Então, isso aqui vai me retornar o resultado. Me retornou o resultado, ele pegou o asterisco X, né? Então, quem me retornou? Me retornou 1 e 10, né? Não é isso? Ele me retornou essa primeira tupla aqui, ó, 1 e 10. Porque foi onde x.a foi igual a 1. Então, existiu um resultado. Se existiu um resultado, eu não executo a minha consulta externa. Eu não executo, porque existiu o resultado. E eu continuo, vou para o próximo elemento do y agora. Quem é meu próximo elemento do y? É o 2. Então, aqui em y, eu vou ter agora 2. Então, olha só, meu y.a vai ser 2. Vamos para a consulta interna. Seleciona tudo de x, em que x.a seja igual a 2. Acaso em x que a é igual a 2, tem. É esse caso aqui, ó. Então, essa consulta interna vai me retornar asterisco. Bom, se é um asterisco, vai me retornar o quê? 2 e 10. Vai me retornar 2 e 10, porque, nesse caso, x.a é igual a 2, que é igual a y.a, que também é igual a 2. Então, de novo, me retornou o resultado. Eu só vou retornar, eu quero que não exista resultado, mas existiu. Se existiu, eu não executo a minha consulta externa, porque existiu um resultado. Então, também não me serve. Agora, eu vou para o último caso, em que o meu y aqui agora vai ser 3. Então, agora o meu y aqui vai ser 3, e o meu y.a vai ser 3 também. Então, olha só. Vou para a consulta interna. Seleciono tudo de x, em que x.a é igual a 3. Acaso que em x, em que x.a é igual a 3, é justamente esse elemento aqui, ó. Então, ele vai me retornar, select asterisco. Então, o que ele está me retornando? 3 e 40, né? Que são os dados aqui em x. Ele está varrendo a tabela x. E x.a é igual a 3. 3 é igual a 3. Então, me retornou o resultado. Mas eu quero que não retorne, mas retornou.
Então, se retornou eu quero que não retorne, ele não executa a minha consulta externa. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que como em Y nós temos chave estrangeira, quer dizer que qualquer elemento em Y sempre vai estar em X, porque é a chave estrangeira. A chave estrangeira tem que referenciar a chave primária em X. Então, qualquer elemento que eu acrescentar aqui em Y, sempre vai ter que estar associado a A. Qual é o próximo elemento que eu posso colocar em Y? 4, porque 4 está aqui. Ou seja, você conseguiu perceber que essa consulta nunca vai me retornar algum valor? Porque sempre vai existir, essa comparação sempre vai ser verdadeira. Porque Y é chave estrangeira e referencia a chave primária de A. Então, sempre o YA vai ter em XA. Porque essa chave estrangeira sempre vai estar associada à minha chave primária em A. Então, qualquer elemento que eu vir a acrescentar em Y, vamos supor que aqui em X tem aqui também, ó, tem os valores 5, 7, 10, 80. Qualquer valor que eu for acrescentar em Y, em qualquer momento da minha vida, vai ter que ser um desses valores que está aqui. Porque é a chave estrangeira associando a chave primária. Então, se eu acrescentar aqui 10, beleza, eu posso voltar e executar essa consulta novamente, que sempre vai ter um x.a igual a y.a. Porque o 10 também tem que estar aqui. Então, essa condição sempre vai ser verdadeira. Se essa condição sempre é verdadeira, sempre vai me retornar alguma coisa sobre consulta. Se essa subconsulta sempre me retorna alguma coisa, o not exist nunca vai se efetuar, porque sempre vai ter um retorno, sempre vai existir. Se sempre vai existir o que é um not exist, quer dizer que nunca vai executar minha consulta externa. Se nunca executar minha consulta externa, o meu resultado sempre vai ser vazio, sempre vai retornar vazio. Deu para entender o encadeamento lógico? Lá do início da construção da nossa tabela até esse final? Essa questão é muito difícil, mas a lógica dela, se a gente conseguisse entender a essência dela, é o seguinte: a partir do momento que eu coloquei chave estrangeira está associada à chave primária, qualquer elemento aqui, qualquer um elemento em Y, qualquer um, ele também vai ter que ser, ele vai ser igual a algum elemento de X, porque tem que ser, é obrigatório que seja. É o conceito de chave estrangeira associando à chave primária. Então, se é sempre igual, essa consulta que sempre vai se satisfazer. Agora, outro ponto importante que a questão fez questão de trazer, que essa questão é muito boa de fato, porque ele fala que, olha só, em A, aqui em Y, ele fala que é not null. Por que ele teve que especificar que é not null? Porque se ele não especifica que é not null, eu poderia colocar null. Se eu coloco null aqui, ia furar essa condição. Porque o que ia acontecer? Eu ia chegar a um ponto em que o y.a aqui seria null. A gente não analisou y.a igual a 1, igual a 2, igual a 3, eu iria analisar igual a null. Quando eu analisasse com null, ele ia tentar fazer essa comparação de x.a igual a null, mas não existe essa comparação. Existe is null e is not null. Quando eu tentasse fazer essa comparação aqui, ia dar falso, ia me retornar nada, porque nem existe essa comparação. Como ia me retornar falso, aí ia executar a consulta externa, porque não ia existir nada aqui, então o not existe ia ser verdadeiro, e aí ele ia me executar a consulta externa. Ele ia me retornar esse resultado null aqui. Mas olha só, ele fala que tem que retornar resultado vazio, mas não iria retornar vazio, iria me retornar null. Então ele teve que prender, ele teve que falar que é not null, porque senão ia ter uma condição que não ia ser satisfeita. E aí ia dar errado a questão. Então foi muito bem pensada essa questão. Ele amarrou tudo certinho para a gente chegar nessa linha de raciocínio. Consegui te ajudar ou não? E aí? Aos demais, tudo bem? Depende também do momento de estudo, né? Às vezes realmente não vai dar para entender porque é complexo. Mas perceba que a gente precisa, a gente resolveria essa questão mais fácil tendo essa sacada aqui, ó. Teria que ter essa sacada. Chave primária, chave estrangeira, se a chave estrangeira sempre está associada à chave primária, isso aqui sempre vai acontecer. Sempre vai ser verdadeira essa condição. Se ela sempre vai ser verdadeira, e eu estou no not existe, então quer dizer que nunca vai executar minha consulta externa, porque essa condição sempre vai ser verdadeira. E sempre vai existir algo, mas eu quero que não exista. Então essa é a moral dessa questão. Beleza? Bom, se não tiver mais dúvidas, é isso por hoje. Se tiver dúvidas também, eu fico aqui à disposição. Espero ter conseguido ajudar vocês. Então, ótimo. Valeu, pessoal. Até uma próxima. E essa é mais uma daquelas questões, tá? Quando a gente vai muito longe, as outras vão ficando mais fáceis. Questões de exists e not exists mais simples, depois disso aqui tudo, vocês vão conseguir matar de forma mais fácil também.
Porque a gente teve que explorar conceitos aqui, ó. Chave estrangeira e chave primária, que geralmente nem precisa. Tá? Professor, será que você poderia analisar a E? Porque quando eu joguei lá no GPT, ele falou que tanto o B quanto a E poderiam retornar valores. Tá, vamos ver a E. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Nada, Celso. Deixa eu ver a letra E aqui. Eu nem cheguei a analisar ela, fui direto naquelas que daria para chegar na essência da questão. Por isso que eu trouxe A e D, né? Porque, olha, a mudança foi sutil da A para D. Dependeu só de eu começar analisando o X como tabela externa ou Y como tabela externa. Mas, caramba, apaguei o que eu não veria. O problema é que eu não consigo dar Ctrl Z nesse negócio aqui, ó. Por isso que eu estou tendo cuidado aqui. Mas vamos lá, vamos ver a letra E. Um minutinho. Então vamos, a letra E, o que que ela fala? Ela está falando que, ó, ele está falando para selecionar asterisco Y, então a nossa tabela externa vai ser Y, quando não existir. Então vamos fazer o mesmo processo? Esses casos é bom a gente ser bem metódico mesmo, porque facilita, sabe? Então vamos fazer o mesmo processo e a gente vai tentar já pegar a essência dessa opção. Olha só, ele vai começar de Y, então eu vou começar aqui com 1. Então aqui em Y. Ele quer que não exista os casos em que x ou x ponto A seja diferente de y ponto A. Então, meu y ponto A é 1, né? A gente está lidando aqui com 1, né? Que é o primeiro caso que eu peguei. Então, veja só. Eu vou selecionar tudo de x ou x ponto A diferente de y. Então, vamos começar já o primeiro caso. Eu tenho esse primeiro caso que A é igual a 1. Então, se eu fizer essa primeira comparação aqui, ó, A vai ser igual a 1. 1 é diferente de 1? 1 não é diferente de 1. Então, até então não me retornou nada, tudo bem? Porque é igual, eu quero algo que seja diferente. Então, eu faço a próxima comparação. Eu tenho que comparar agora, eu estou aqui, né? Eu tenho que comparar agora com esse segundo elemento. Lembre que a tabela externa, eu tenho que fixar um elemento da tabela externa e comparar com todos os elementos da tabela interna. Então, se esse primeiro for igual, eu não posso parar aqui, porque eu tenho que comparar com o próximo. O próximo, o que que me diz? Me diz que agora o x ponto A é 2, então agora vai ser 2. Será que se eu fiz para o x, 2 é diferente de 1? É diferente. De fato, é diferente. Então, isso aqui vai me retornar algo, né? Porque é diferente. Se me retornou algo, que vai retornar quem? Vai retornar justamente o asterisco x, nós estamos aqui, 2 e 10, vai me retornar 2 e 10. Me retornou algo. Se me retornou algo, quer dizer que existiu. Se existiu, de fato, eu não executo o que está lá fora. Né? Então, até aqui tudo bem, certo? E eu não preciso continuar validando, eu não preciso continuar vendo se é diferente de 3, se é diferente de 4, porque eu já satisfiz a minha condição, já existiu. Eu queria que não existisse, mas existiu. Então, eu posso parar por aqui. Tudo bem? Aí a gente pode, então, ir para a próxima. Então, agora eu já analisei o 1, agora eu vou analisar agora o próximo elemento, que é 2. Vou pegar 2 e fazer a mesma coisa. Vou ter o caso aqui em que y vai ser 2. Então, select as três from x, where x ponto A é diferente de 2. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou comparar com 1. 1 é diferente de 2? É. Então, veja só. Nessa primeira comparação aqui, ó, com x ponto A valendo 1, já existiu. Se já existiu, né, é diferente, satisfez essa condição. Se já existiu, então aqui também vai ser vazio. Não vai ser vazio, né? Aqui teve uma resposta. Se teve uma resposta, existiu. Então, o meu not exist não vai ser satisfeito. Não vai executar minha consulta externa. Então, até aqui eu já posso ir para o próximo elemento. Até aqui tudo bem? Realmente, até aqui o ChatGPT está certo. Eu vou para o próximo elemento, 3. Então, aqui eu vou colocar como 3. Vou selecionar tudo de x em que x.a seja diferente de 3. Então, olha só. Eu já entendi já entendi onde que o ChatGPT falhou. Porque se a gente continuar com essa lógica, está certinho, não tá? Eu vou varrer, em algum momento vai ser igual, mas vai ter momentos que vai ser diferente, então sempre vai existir. Só que pega só esse modelo. A gente precisa, olha o que a questão fala. Sempre que executado. Se é sempre que executado, eu tenho que pensar em várias situações. Essa tabelinha aqui foi uma situação que eu trouxe, mas imagine o seguinte cenário. É que só falta também o cenário tá falho, né? Mas foi o que me ocorreu aqui agora. Eu só vou ter os seguintes elementos. Ó. Em A eu vou ter o elemento 1 e 10, e em Y, eu vou ter o elemento 1. A, né? 1. Olha só, sempre que executado. Então, eu tenho que pensar em várias situações. A minha situação agora é essa aqui. Eu só tenho isso aqui. Só tenho um registro nas minhas tabelas.
que vai acontecer nesse cenário? Olha só o que acontece aqui. Vamos executar de novo e ver o que acontece? Olha só. Eu vou selecionar tudo de Y. Então, quem é o meu Y? É 1. Então, o meu Y.A aqui vai ser 1, certo? Estou lidando com o meu primeiro Y. E ele vai pegar o caso em que eu vou selecionar tudo de X em que X.A seja diferente de Y. Mas olha só, eu só tenho uma linha em X.A e essa linha tem justamente 1. Então, aqui vai ser igual. Se aqui vai ser igual, isso aqui não existiu, certo? Eu quero algo que seja diferente, mas foi igual, isso aqui não existiu. Se não existiu, meu not existe é satisfeito, então eu retorno a minha consulta externa. Então eu vou retornar o meu Y, então vai ter um retorno. Então eu trouxe uma condição que fura o que foi pedido. Tudo bem? Sim, Tá certo, mas nem tanto. é bom ter essa noção até para se vir outras questões, porque a FGV tende a copiar algumas coisinhas, né? Então eu pensei até em analisar, pedir para analisar por conta disso também, para ter essa noção melhor. E essas questões abertas, a gente tem que supor situações. Eu supus uma situação aqui, ó, em que X tinha vários elementos e tinha um elemento que não estava em Y. Mas talvez, na hora da prova, talvez você suponha um elemento em que seria tudo igual, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso ia dar errado. Porque se você coloca 1, 2, 3, 1, 2, 3, você ia cair na letra A. Porque o que fez a A ser invalidada? Foi justamente o fato de eu ter trazido o elemento 4 que não está em Y. Porque aqui, ó, o X vai ser 4 e 4 não está em Y. E aí não vai existir. Então, entende? Você tem que ter vários cenários para poder matar essa questão. Então, a gente teve que ter um cenário em que X tem um elemento a mais do que Y. A gente teve que ter um cenário em que X tinha um único elemento e Y um único elemento, para a gente conseguir fechar essa questão. É muito complexa mesmo. A Gabriel perguntou, aí retornaria 1, né? Porque, olha só, está selecionando asterisco de Y. A gente está olhando justamente esse elemento. Quem é o asterisco aqui de Y? Eu só tenho a coluna A, então ele me retornar a coluna A com valor 1. Essa seria a minha resposta, de fato. Então, é mais uma questão bem complexa mesmo. E as outras vão ficar mais fáceis, podem ter certeza disso. Quando a gente ultrapassa o limite de complexidade, as outras vão ficando mais simples e a gente chega mais maduro para a prova. Tá? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, obrigado pela presença. Aí, daqui a um tempinho eu coloco lá na área do aluno também. Tá joia? Então, valeu, até mais. Tchau para vocês.